Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar mais uma vez com a paz, com o amor que excede todo entendimento. Amém? Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. E agora, vídeo de mensagem bíblica aí da nossa série Generosidade, Desapego à Matéria e Ajuda ao Próximo. Lembrando, depois dessa série aqui, eu estarei apresentando na hora das mensagens bíblicas, claro, capítulo por capítulo da Bíblia, tá bom? Então você que queira entender até melhor ainda a Bíblia, depois dessa série aí, eu estarei apresentando a Bíblia aí capítulo por capítulo, tá? Não de Gênesis e tal. Capítulo por capítulo que eu falo, às vezes eu vou pegar um capítulo de Gálatas, outro capítulo de outro texto, ou até você mesmo que tem dúvida, leu um capítulo da Bíblia aí e tem dúvida em algum capítulo, queria entender melhor, tá bom? Para pregar, enfim, para entender, é forte. Manda para nós, tá bom? Que a gente estuda aqui, a gente se dedica um pouquinho aqui para apresentar aqui no canal. Beleza? Mas já tem alguns capítulos aí, a qual eu já fiz aqui, tá bom? Já estudei e vou estar apresentando aqui no canal. Lembrando que eu não vou estar apresentando o capítulo inteiro, porque senão o vídeo ia ficar longo. É a mesma coisa dessa mensagem aqui. Eu estou apresentando generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Imagine se eu fosse gravar todos esses vídeos, todos esses textos aqui que eu falei, tudo que eu falei desde o nível 68 em um vídeo só. Ia ficar grande virado no girar, né? Então, depois dessa série aqui, estaremos aí apresentando capítulos aí inteiros da Bíblia, tá? Então você que queira entender melhor aí a palavra de Deus, tem dúvida em algum capítulo? Manda para nós e a gente vai estar estudando. Beleza? Vídeo da palavra hoje, antes de entrar na palavra, estarei apresentando este livro aqui, ó. Cristianismo bem explicado. Respostas claras para um mundo confuso. É do Augustus Nicodemos. Vamos lá. Cristianismo bem explicado é o quarto livro de uma série de obras que visam facilitar a compreensão das questões mais complicadas da fé cristã. Os temas tratados nos quatro livros foram objeto de perguntas feitas a Augustus Nicodemos pelos ouvintes do programa de rádio Em Poucas Palavras. O sucesso no rádio foi tal que se estendeu aos livros. Neste quarto volume, o autor trabalha assuntos relacionados a três grandes temáticas: o homem e o mundo, Deus e o mundo e a mente do mundo. Na primeira, Augustus dialoga com o leitor sobre como o cristão deve colocar-se em um meio refratário à fé cristã. Na segunda, trata da soberania de Deus, questão fundamental para a fé e suas aplicações para o momento presente. Na terceira, Augustus analisa o festival de bobagens que povoam o ambiente evangélico e que perigosamente distorcem a fé. Cristianismo bem explicado e os outros três livros da série Cristianismo Descomplicado, Cristianismo Simplificado e Cristianismo Facilitado constituem um manual de vida cristã essencial para lidar com as demandas de um mundo tão conturbado. Beleza, irmão Cleves, quero comprar R$60. Você dá esse livro, irmão Cleves? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos ou 12 contatos aí para o nosso canal. O livro é seu, de graça, na faixa. Beleza pura? E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora para a mensagem aí de hoje. Eu puxei daqui, né? Agora eu puxo daqui. Roda a vinheta. É forte demais, Brasil. Vamos iniciar nossa mensagem maravilhosa aí. Estamos no nível 75, hein? E desde o nível 68 que estamos apresentando essa mensagem. Será que tem texto
na Bíblia falando sobre esse tema, hein? Já é texto virado no giraia que a gente está tratando aqui. Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3. Ô, Chuchu, aumenta para mim esse fundo musical aqui. Por favor, em nome de Jesus. Pega aí tua Bíblia. Colossenses, capítulo de número 3. Pode aumentar aqui, fundo musical, por favor. Só um pouquinho. Aperta e segura. Você apertou e mudou. Não, pode jogar o outro, que esse veio agora, pra frente. Isso. Não, mas tá... Aí. Tá bom demais. É forte. Esse é forte. Bora lá. Colossenses 3, do 5 ao 11. Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Olha, mais uma vez, em mais um texto, a palavra avareza aparecendo aqui, tá bom? E a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Que tem de crente mentiroso, não precisa nem apertar muito para mentir. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Então, nós vemos aqui nesse texto, onde mais uma vez a palavra avareza, ela aparece, tá bom? Lembrando, todas as vezes que a palavra avareza aparecer, eu não vou ser um repetidor chato, mas é para reforçar essa palavra em você para que você não venha vivê-la, tá bom? E se tiver avareza, lute para jogar isso para fora da sua vida. Avareza, o que é? Qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro, sovinice, avidez, falta de generosidade, mesquinhez, ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Então, mais uma vez aqui no texto, você vê a palavra avareza aparecendo, que é justamente a inimiga da generosidade. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Vamos lá. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos,
não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Mais uma vez a palavra avareza está aqui, só que eu não vou trazer o significado de avareza, tá? Mas eu quero trazer o sentido aqui do que o apóstolo Paulo está falando. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. O que Paulo está dizendo é: eu não estou fazendo a obra de Deus visando lucro. Não estou fazendo a obra de Deus, fazendo para com alguém, visando o que eu posso tirar da pessoa, visando o que eu posso ganhar da pessoa. Lucro pessoal nunca foi o objetivo do apóstolo Paulo. Isso é um belo ensinamento hoje em dia no nosso meio. Gente que às vezes quer vir fazer a obra de Deus e a primeira coisa que vê não é alma. A primeira coisa que vê é o que pode tirar das almas. É lucro pessoal. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: essa não era a minha intenção. E não tem que ser a intenção de ninguém que faça a obra de Deus. Tá bom? E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Porquanto nós éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Qual o resumo de ensino aí, irmão Cleberson? Nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. O lucro próprio nunca foi o alvo de Paulo. Embora Paulo e seus colaboradores pudessem requisitar pagamento, eles podiam, tá bom? Podiam. Gratidão e reconhecimento público, eles não buscavam isso. Seu único propósito era o de servir conforme haviam sido chamados por Deus a fazer. Olha só que coisa bela. O camarada tinha uma excelência tamanha no ministério, mas ele não buscava lucro próprio, ele não buscava pagamento, não buscava gratidão dos outros e não buscava reconhecimento público. Olha que coisa. Ele teve a excelência no ministério e a intenção do coração dele foi mostrar sempre para os outros que o que muitos buscam hoje, quem fundou muitas igrejas não buscava. O lucro próprio, primeiro, o lucro próprio nunca foi o alvo de Paulo. Pretexto de avareza, tá bom? Embora Paulo e seus colaboradores pudessem requisitar, outra coisa que ele não buscava, pagamento. Gratidão, outra coisa que ele não buscava. Se viesse, amém. Se não tivesse, ele continuava fazendo da mesma forma. E reconhecimento público. Se tivesse reconhecimento, ele fazia. Se não tivesse reconhecimento, ele continuava fazendo. Eles não buscavam isso. Seu único propósito era o de servir conforme haviam sido chamados por Deus a fazer. Então o que Paulo queria é cumprir a sua carreira. Como ele deixa escrito aí em uma das cartas a Timóteo, se não me falha a memória. O que ele queria era cumprir a sua carreira. Tá bom? Então já fica isso de lição. Você que está fazendo a obra de Deus, visando lucro, visando gratidão dos outros,
visando pagamento, visando reconhecimento público, está fazendo a obra de Deus errado, tá bom? Isso tem que vir de forma natural. Você não tem que ficar requisitando toda hora. Isso tem que vir de forma natural. Porque se você ficar requisitando essas coisas a todo momento, mostra que a sua verdadeira intenção não está em fazer a obra de Deus nenhuma. Sua verdadeira intenção está nessas coisas, tá bom? E aí você se encaixa no versículo de número 5, fazendo a obra com pretexto de avareza, intenções avarentas. Tá bom? Vamos continuar aqui. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 13. Mais um texto aqui que vai aparecer a palavra avareza. Vamos ver, né? Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar as qualificações dos líderes, tá? Felizmente tem muito líder aí que não passaria por esse crivo de Paulo aqui, ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Paulo está falando agora com a liderança, tá? Você que é líder, ou você que o seu líder, você percebe que tudo, o negócio dele, o negócio dela, tudo é dinheiro. É avareza pura. É apegado à matéria, dinheiro, tudo é dinheiro. Para ele, o Deus dele, ele fala de um Deus espiritual, só que o Deus do seu líder é a matéria, o dinheiro. E ele é apegado, ela é apegada, ó. Tá aqui. Um dos pontos que Paulo fala que o líder não pode ser, ele não pode ser avarento, tá bom? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. É que tem diácono que às vezes não aguenta levar uma pressãozinha, né? Às vezes uma pressãozinha do ministério já quer sair, né? Do ministério. Paulo está falando aqui no versículo de número 10, diáconos, ó. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, mais uma vez aqui, no texto nós vemos o inimigo da generosidade. Qual é ela? A avareza, né? E o que é avareza? Reforçando de novo. Lembrando, eu aqui estou citando textos diferentes e que a palavra avareza está inserida, tá? Então, todas as vezes que aparecer essa palavra aqui, eu vou trazer o significado dela, porque essa palavra, se tratando agora de líder não pode estar na sua vida. A avareza não pode estar na sua vida. O que é avareza?
qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro, sovinice, avidez, falta de generosidade, mesquinhez, ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Você que é líder, está vivendo dessa forma? E você, liderado, que tem um líder, ele está agindo dessa forma? Pode avisar para ele que não é da vontade de Deus. E ele não está sendo um bom líder se estiver agindo dessa forma, com a avareza. Paulo no texto está falando com liderança, com diaconato. Beleza? Não pode ter avareza, não pode ser avarento. Vamos continuar. 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ser humano aí, né? Nasce sem nada, vai morrer sem nada, e muitos se perdem no intermediário. É isso mesmo. Tu nasceu pelado, tu nasceu banguelo, sem nem cabelo direito, nasceu sem roupa, todo nu, veio sem nada para este mundo. Vai morrer sem nada, porque suas riquezas não vai, seus carros, sua casa, não dá para colocar no caixão. Só dá para colocar o seu corpo lá dentro e você vai ficar na terra apodrecendo depois de morto. Tá bom? Então muitos seres humanos aí nascem sem nada, vai morrer sem nada e se perde no intermediário. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos... Eita, meu Deus do céu. Olha o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Vou repetir, tá? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Vou ler de novo esse versículo de número 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Olha o 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Entenda, Jesus nunca teve aí problema com dinheiro no seu bolso, mas ele sempre teve problema com dinheiro no seu coração. E quem tem que fazer a autoanálise disso? É você. Eu já citei aqui um monte de textos revelando o tipo de coração que você tem para com Deus e para com o dinheiro. Se você não soube fazer uma reflexão, uma autoanálise sua mesmo de como você está se comportando,
se é como um avarento ou se é realmente como um servo de Deus, aí não sei mais o que fazer, né? Porque eu estou citando um monte de texto aqui. Esse é um dos textos emblemáticos aí que vai falar sobre o amor ao dinheiro, tá bom? Vou ler o versículo 9 e 10 de novo e vou aplicar o resumo de ensino. Guarde isso, tá? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos, tá querendo ser rico? Tá? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 10. Aí Paulo vai falar sobre a verdadeira intenção errada do querer ser rico. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Resumo de ensino. Assim como a planta brota da raiz, a planta não brota de uma raiz. Está aqui na terra, correto? A raiz, a planta, ela não brota de uma raiz? Assim todos os tipos de males brotam e crescem do amor ao dinheiro. Pode acreditar, viu? Assim como a planta brota da raiz, assim todos os tipos de males brotam e crescem do amor ao dinheiro. É aquela verdadeira história, né? Quantas histórias você já conheceu? Mulher largou seu marido porque viu outro que estava dando em cima dela que tinha um pouquinho mais de dinheiro, né? Marido, a mesma coisa, trocou sua mulher. Familiares se matando por causa de dinheiro. Familiares se matando por causa de herança. Pastor contratando matador de aluguel porque tem um outro pastor mais preparado que abriu uma igreja e os membros estão saindo da igreja desse pastor e indo para a igreja do outro pastor. Aí caiu o dízimo, né? Caiu a oferta. É o que tem que fazer? Tem que acabar com a igreja do outro. Amor ao dinheiro. Ou seja, o negócio ficou tão material, só olhando para o lado da matéria, dinheiro, esqueceram das almas. Até muitas igrejas, irmão. Então Paulo está dando um conselho aqui. Assim como a planta brota da raiz, assim todos os tipos de males brotam e crescem do amor ao dinheiro. Se você ama o dinheiro, e às vezes a pessoa, é lógico que ela vai falar, mas eu não amo dinheiro, mas o comportamento mostra esse amor. E eu citei algumas situações. Familiares se matando por causa de herança e de dinheiro. Mulher trocando de marido, marido trocando de mulher por causa de dinheiro. Pastor matando outro por causa de dinheiro. Está perdendo membro, né? Está perdendo dízimo e oferta por causa de dinheiro. O amor ao dinheiro. As pessoas quando ouvem esse texto aqui, não, eu não tenho amor ao dinheiro, querem se justificar, mas o comportamento mostra quem você realmente é. Tá bom? Vamos continuar. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Lembrou de alguém aqui nesse texto? Lembra do jovem rico? Que eu já citei ele? Lembra? Não onde estava a confiança dele? As riquezas. Olha a orientação que Paulo vai dar aqui. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente
nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente. Olha o conselho que Paulo está dando aqui para os ricos, tá bom? Você que é meu irmão, minha irmã, rico, que tem dinheiro a mais, que tem material aí a mais, matéria a mais. Deus lhe deu isso. Olha o conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui, ó. Vamos ler aqui. Ó o que ele manda. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, não sejam soberbos. Só porque você tem um pouquinho, você não pode ser soberbo, viu? Não é só porque você é rico, tem um dinheirinho a mais. Se você está um pouquinho altivo, baixa um pouquinho a bola. Já começa aqui. Não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Porque se você possui esperança na sua riqueza, você vai fazer o mesmo papel do jovem rico. Tá bom? O seu Deus não é o Deus de Israel, muito menos Jesus Cristo. O seu Deus é o que você tem. Então não ponha sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá, Deus abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Olha o conselho dele, continua, que façam bem, enriqueçam em boas obras. Pega aquilo que Deus já te deu, se enriqueça em boas obras, boas ações, distribua, compartilha. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Ou seja, que você dá aqui, as boas obras que você está fazendo aqui, está juntando um tesouro lá no céu. Tudo que você faz em prol do desenvolvimento do teu próximo é um tesouro no céu que você guarda, tá bom? Que enriqueçam, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Por que Paulo coloca aqui a vida eterna? Porque se você se confiar somente nas suas riquezas, o seu Deus é a sua riqueza. E se você não faz boa obra nenhuma, você não está juntando tesouro no céu. Tá bom? Porque um verdadeiro cristão ele não dá para ser salvo. Um verdadeiro cristão dá porque é salvo. Resumo de ensino. Paulo orienta os ricos que sejam ricos em boas obras. Paulo orienta os ricos na bufunfa. Paulo orienta os ricos que sejam ricos. Mas de quê? De boas obras. Sendo generosos e repartir com quem está em necessidade. Vou ler de novo e já passo para o último texto. Paulo orienta os ricos. É rico, irmão? Você é rica, irmã? Olha o conselho de Paulo para você. Paulo orienta os ricos que sejam ricos em boas obras, sendo generosos e repartir com quem está em necessidade. Amém? Vamos para o último texto. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9, o último texto, e encerramos aqui mais um vídeo da nossa série. Extrema corrupção nos últimos tempos. Eita glória. 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, de novo a palavra avarento aqui, tá? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, eita, Paulo bate, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Se a pessoa não tem amor para com os ruins, aqui chega no tamanho extrema corrupção do mundo e do ser humano, que a pessoa não tem nem amor para com os bons, para quem pratica bondade. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha, uma auréola na cabeça, aparência de piedade. O camarada ali parece crente, a moça ali parece crente. Parece tão boa, tão bom.
mas é só você conhecer, vai revelar o santo Anás que tem dentro dela, tem dentro dele. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, ó o conselho, destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então aqui mais um texto onde aparece a palavra avareza. E lembrando, para reforçar esse conceito em vocês, se tiver, lute para tirar isso da sua vida. A avareza, tá bom? O que é avareza, irmão Cleberson? Avareza, qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro, sovinice, avidez, falta de generosidade. Avareza é inimiga da generosidade, tá bom? Mesquinhez, a pessoa mesquinha. Ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros. Toda situação, toda pessoa que você observa, você sempre está pensando em tirar de alguém, tirar dos outros. Nunca em dar, nunca em contribuir. Você sempre está pensando em tirar. Você é avarento. Ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Isso é avareza. Tá bom? Então, bora para cima. Mais um vídeo aí da nossa série Generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Já tá acabando e bora para cima. Tacar fogo na Serra dos Filistas. Amém! Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai procura um coração que ouve, um verdadeiro adorador. Sorriso de crente. E Deus abençoe.